Exemplo número 7. Ele fala bem assim: dados 8 pontos no mesmo plano, sendo que 5 deles pertencem a uma reta e 3 deles pertencem a outra, e nenhum pertence às duas retas, ou seja, não há interseção entre as retas, isso que significa, tá? Que ele fala que nenhum pertence às retas, significa que as retas não se tocam. Portanto, são paralelas, claro, né? Responda letra A, quantas retas eles determinam, letra B, quantos triângulos eles determinam. Bom, quando ele fala retas, ele está falando aqui, na letra A, de segmentos de retas, tudo bem? Bom, mas primeiro, vamos tentar desenhar esse problema. São 8 pontos, em que eu vou ter 5 pertencentes a uma reta e 3 pertencentes a outra reta. Vamos colocar isso aqui? Vamos lá. 5 pertencentes a uma reta. 1, 2, 3, 4, 5. E outros 3 pertencentes a uma outra reta. 1, 2, 3. Eu vou dar nomes a eles só para ficar mais claro, né? Pronto, vamos lá. Quando ele pergunta na letra A, quantas retas eles determinam, eu tenho que lembrar o que diabos é uma reta, na verdade. Uma reta é quando eu vou unir o ponto A com esse ponto aqui. Aliás, vou unir esse ponto A com esse ponto, o A com esse ponto aqui e o A com esse ponto aqui. Ficou claro aqui a ideia? O que significa uma reta? É o B ligado com esse ponto, o B ligado com esse, o B ligado com esse. E assim sucessivamente, não é verdade? É uma combinação de quantos pontos a gente está tendo aqui? É uma combinação de 5 pontos na letra A. Na letra A. É uma combinação de 5 pontos que a gente está falando aqui. Ligados com quantos que a gente está falando aqui? 5 pontos ligados com quantos aqui? Eles estão sendo combinados 2 a 2 ou estão sendo combinados 1 a 1? São 5 pontos combinados 1 a 1. Este ponto com este ponto. Você entendeu a ideia? Combinação de 5 pontos ligados 1 a 1. Multiplicado por quanto? Multiplicado por... O ponto A se liga com esse. O ponto A se liga com esse ponto e ele se liga com esse ponto. Com um de cada vez, não é verdade? O ponto B se liga com esse. Bicho, são quantas vezes eu estou multiplicando esse daqui? Pelos pontos de baixo, que são 3. São 3 combinações de 5, 1 para cada casa. Porque o ponto F se liga com esse 5. O ponto G se liga com esse 5. O ponto H se liga com esse 5. Combinação de 5 para 1. 3 vezes. Tudo bem? Essa é a resposta. Quanto vai dar isso daqui? Vai dar 3 vezes 5 fatorial dividido por 1 fatorial, que é 1, né, que vai dar 4 isso daqui. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 5 vezes 4 fatorial. Cancela. Isso aqui vai dar 3 vezes 5, que vai dar 15. Existem 15 retas que podem ser ligadas de 2 a 2. Henrique não está esquecendo nada, não? Vocês estão contando com essa reta aqui? 1, 2. Ou seja, mais 2. No total, quantas retas eu consigo formar? 17 retas. Ficou claro o que eu falei aqui, senhores? É importante falar isso daqui. Excelente pergunta, Bruno. Henrique, por que tu não colocou uma combinação de 5 para 2? Porque eu não estou combinando os segmentos de 2 a 2. Eu estou pegando um ponto daqui e combinando contigo. O ponto que eu estou falando aqui, por exemplo, aqui, o ponto F se combina com o ponto A.
o ponto F se combina com o ponto B, o ponto F se combina com o ponto C. Ou seja, cada ponto está se ligando com um de cada vez. Isso é um raciocínio muito comum nesses negócios de segmentos, com respeito a retas, tudo bem? Sempre desse jeito. Então são quantas retas? São 17 retas. Ficou claro aqui? O interessante é que se eu utilizasse o raciocínio contrário, também daria. Se eu utilizasse o raciocínio contrário, também daria. Se eu pegasse como referência aqui, se eu pegasse esses 3 pontos, estivesse ligando com um, né? Por exemplo, esse liga com esse liga com esse, esse liga com esse. Eu ficaria o quê? Eu estou ligando os 3 pontos, um por um, não é verdade? Mas em quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Outra maneira de fazer, Você está entendendo que a ideia? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 5 vezes 3 fatorial sobre 1 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Isso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 15 também. Mais as duas retas, que a gente não pode esquecer. Portanto, vou ter quantas retas? Vou ter 17 retas. Se tu olhasse daqui para de baixo para cima ou de cima para baixo, o raciocínio seria o mesmo. Daria a mesma resposta, o mesmo resultado. Ficou claro o que eu escrevi aqui, pessoal? Beleza. Essa aqui foi a letra A. Letra B. Letra B. Quantos triângulos eles determinam? Vamos lá. Vamos desenhar. Eu tenho minha reta. Vou colocar 5 pontos nelas. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo 3 pontos. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho aqui, pontos. A, B, C, D, E, F, G, H. Então vai ficar como isso daqui? Se eu estou falando de 3 pontos, se eu estou falando de triângulo, significa unir 3 pontos. Se eu estou falando de triângulo, significa unir 3 pontos. Tudo bem? Só um minuto, por favor. Já. Bruno, como é que eu farei isso daqui? Eu quero que sejam feitos triângulos. Como é que a gente vai fazer esses triângulos dentro desses casos aqui? Triângulo, sem querer bagunçar, é unir um ponto como esse daqui, o ponto A, com 2 daqui de baixo. Concorda comigo? Se eu unir esses pontos, vou formar um triângulo. Ficou claro aqui? Ou seja, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando os 5 pontos daqui de cima e tenho que necessariamente fazer o quê? Unir com quantos de baixo? 2 aqui de baixo. Tudo bem? Mas tem quantas possibilidades aqui? São 3 deles. Você entendeu que a ideia? Eu estou pegando 2 pontos, por exemplo, aqui, eu estou pegando 2 pontos daqui e unindo com esses caras aqui de cima. Pode ser 5 possibilidades aqui. Você entendeu que a ideia? Relação de 5 pontos para 2. Mas tem quantos aqui desses? Tem 3. Tudo bem? Mais a combinação dos triângulos de baixo, que vai ficar como? Não esquece aqui que é diferente, porque aqui eu tenho esse triângulo com esse triângulo, vou juntar com esse triângulo aqui agora. Eu vou pegar o quê? Eu tenho combinação de quanto? Eu tenho 3 de baixo, que eu vou combinar com 2 aqui em cima, mas só que são 5 pontos, multiplicado por 5. Ficou claro aqui? Então vai ficar como isso? Vai ser 3 vezes combinação de 5 para 2, mais 5 vezes combinação de 3 para 2. Ficou claro aqui a ideia? Ficou claro aqui? Aí é só montar os cálculos. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tudo bem? Essa resposta aqui tem que dar... Cadê? Essa resposta aqui tem que dar 45, tá bom? Tem que dar 45 triângulos. Ficou claro aqui a ideia? Beleza? Já vamos lá. Existe uma outra maneira de fazer isso daqui, que é bem simples também. Outro jeito, outro cálculo.
Você faz por exclusão. Quantos pontos eu tenho aqui? Eu tenho 8 pontos. E pode ser combinados de 3 em 3, porque triângulo é combinação de 8 para 3. Vocês concordam comigo? Isso aqui vai dar quanto? 8 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 5 fatorial. E só para ganhar tempo, vou escrever logo. Isso aqui é a combinação de 8 para 3. 8 para 3 vão dar 56 resultados. Ficou claro que é a ideia? Mas essas combinações de 8 para 3 significa 3 pontos alinhados também. Então eu vou ter que... Isso aqui são todas as combinações possíveis. Mas eu só quero triângulo. Como é que eu vou fazer então? Eu vou excluir as combinações de 3 para 3, que é aqui dentro. Combinação de 3 para 3 vai dar quanto? Vai dar 1. Em 3 pontos. E também a combinação aqui de cima. Combinação de 5 para 3. Combinação de 5 para 3 vai dar quanto? 5 para 3 vai ser igual a 10. Então, o total de triângulos vai ser o quê? Vai ser 56 menos 1 menos 10. Porque isso aqui não é triângulo. Combinação de 3 para 3, que é combinar esses 3 pontos aqui. Combinação de 5 para 3 não é triângulo, porque estou combinando esses 3 pontos aqui de cima. E triângulo tem que ter 3 pontos não alinhados. Isso aqui vai ficar quanto? 56 menos 1 menos 10. Vai dar quanto também? Vai dar 45. Senhores, se fazer de um jeito ou de outro, vai dar a mesma resposta. Escolha o método melhor. Tá bom? Isso, por exclusão, você calcula todas as possibilidades de combinação de 3 pontos e exclui as possibilidades alinhadas, porque as possibilidades alinhadas, que no caso são combinações de 3 para 3 e combinação de 5 para 3, não podem ser triângulos. Tudo bem? Moleza, né? Próximo caso. Esse aqui foi exemplo 7. Nós temos que ver agora exemplo 8. Vamos lá.